Olá, secretárias e secretários do Brasil e do mundo. Nós estamos hoje assim com uma pessoa muito, muito especial e que tem uma história incrível de uma contribuição para a comunidade do secretariado do Brasil. É uma autoridade na área e não somente uma autoridade, né? Ela efetivamente é uma pessoa que inspira os outros para que cada vez tenham mais essa conexão com o seu valor, com a sua grandeza. Estamos com a Beth Delia, coach, palestrante, instrutora e várias outras coisas. Beth, super obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Como nós estamos completando 25 anos, né, do Pepita Secretaries Club, nós queremos estar trazendo assim, as maiores autoridades do Brasil e do mundo para estarem no nosso canal, para que realmente a gente conte a nossa história, mas integrando as histórias, as grandes lideranças, né, que existem no secretariado. E você é uma das assim mais incríveis lideranças, não só por todo o teu conhecimento, né, e tua sabedoria e tudo, né, mas pela forma que você é, né, pela paixão, né, que te move, né? Então, Ótimo. assim, primeiro, agradeço a tua presença, Beth. Agradeço o convite, agradeço as suas palavras carinhosas, elogiosas. A paixão pelo secretariado é uma bandeira mesmo, que há muito tempo eu defendo, né? E isso tudo começou quando eu atuei como secretária, né? Eu acho que a paixão nasce na atuação. Eu fui 21 anos secretária de uma grande empresa, secretariei um presidente, que era maravilhoso, e um grupo de diretores também. Já naquela época, eu pude exercitar coisas que hoje ainda eu sinto que algumas secretárias estão pleiteando, e lá eu já pude fazer isso, porque eu estava numa empresa que valorizava muito a profissão e me valorizava também. Eu pude liderar um time de secretárias, eu pude assessorar vários diretores, eu pude também começar a atender o consumidor. Então, já era uma atuação bem eclética e existia uma valorização para o conhecimento. Então, eu falo que eu era feliz e sabia que eu era feliz como secretária. Mas tinha um outro chamado também, né? Eu acho que, paralelamente ao secretariado, como eu fiz letras na formação, porque não tinha secretariado executivo na época. Então, eu fiz letras. Então, o chamado também para ensinar, ele começou a aparecer junto com a profissão. E outro chamado, que também acho que foi muito forte, foi o chamado pela classe. Eu sempre me interessei em saber se existia alguma classe que reunia os profissionais, sempre busquei isso. E quando encontrei, eu já comecei a fazer parte. Então, eu fui diretora desde a época da associação. Depois, quando se tornou sindicato, também eu continuei na diretoria. Eu tive algumas edições junto com eles, né? Mas hoje eu sou parceira de coração, mas eu cumpri também esse papel de me dedicar à classe, de valorização, de colaborar com o desenvolvimento, de mostrar o quanto nós podemos juntas fazer e de acompanhar algumas conquistas, desde a lei de regulamentação. Então, essa história, né, eu acho que ela cruza o lado que eu atuei, em que a paixão aconteceu, depois o lado da entidade de classe, em que eu pude lutar pela profissão, o lado da docência, que apareceu no meio, né? E eu fui e comecei a dar aulas para o profissional de secretariado primeiro, depois eu fui expandindo os outros segmentos profissionais, e quando eu estava na essência da questão da classe, eu percebi que a nossa bibliografia era muito aquém da evolução que já estava acontecendo. Então, um dos meus propósitos era contribuir para que essa bibliografia ficasse mais rica. Então, escrevi um livro junto com uma consultora, que é As Novas Competências do Profissional de Secretariado. Atualmente escrevi, acho que há uns 5 ou 6 anos, nós escrevemos o Excelência no Secretariado, que nós coordenamos com vários consultores, com profissionais da área,
E esse livro, a gente está muito feliz porque ele está sendo relançado, porque ele continua sendo procurado, né? Eu falo assim, a gente falou de excelência há alguns anos, mas falamos com tanta convicção que os conceitos continuam valendo, né? E esse livro se tornou best-seller, ele vai ser relançado. Então, eu acho que Nossa, é bravíssimo, tríade, bravíssimo. então, eu estou muito feliz por esse acontecimento e porque hoje eu posso juntar nas minhas atividades num propósito único, que é desenvolver pessoas. Eu acho que esse é o meu propósito, né? Com Desenvolver certeza. pessoas. E na sua plenitude, né? Como Ah, você disse no antepapo, né, que a gente fez, para desenvolver pessoas, nós temos que conscientizá-las da importância de se conhecer, de trabalhar o todo, né? Então, eu trabalho isso também quando nós estamos falando com o profissional de secretariado, principalmente no desenvolvimento. Então, as 3 áreas que eu trabalho, coach, palestrante, instrutora de cursos, eles culminam para essa mesma direção, com pequenas diferenças, né? Eu falo assim que claro. na palestra eu semeio algumas, né? Dou algumas sementes. Nos cursos, nós já conseguimos fazer com que algumas frutas comecem a brotar e nascer. E no coach acontece realmente, né, o desabrochar, porque a pessoa encontra Exato. os seus verdadeiros potenciais, né? Começa a acreditar nela. Então, gosto muito dessa linha, que eu posso estar trabalhando o mesmo propósito em diferentes áreas, né? Mas que são muito parecidas, porque elas Sim, trabalham desenvolvimento de pessoas. Isso me é. realiza muito, 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 né? E um carro-chefe é o nosso carro-chefe também comum, que é o profissional de secretariado, né? Então, assim, resumidamente, é um pouco da minha história, né? E eu acho que hoje eu tenho uma missão, um legado para deixar, que é fortalecer essa área de indicadores de resultado para o profissional de secretariado. Eu Eu tenho grande acompanho interesse que você fale mais sobre isso, isso, porque né? Porque é uma é uma área. carência ainda, né, nas organizações, né? Então, assim, eu acho muito bacana você compartilhar, né? Mas o que que é isso e o que que pode trazer, né? Apoiar, né? Até para que esse profissional deixe sua marca, né? E que os RHs, os executivos, possam visualizar realmente a contribuição delas e deles, né? Dentro das organizações. Ótimo, Pepita. Então, sabe, desde da época que eu atuava como secretária, eu senti já um chamado para esse lado. Por quê? Eu tive a felicidade de participar do grupo de qualidade da empresa que eu atuava. Isso foi um divisor de águas. Por quê? Porque na qualidade você aprende alguns conceitos que eles mudam realmente a sua visão. E 2 conceitos que, para mim, naquela época, ficaram muito fortes foi a importância do cliente, né, que valorizou muito com a qualidade, e a questão de você só gerencia aquilo que você mede. Então, esse pressuposto da medida, ele foi algo que realmente dividiu uma nova página na minha vida. E foi essa conscientização que me fez responder, na época, a uma indagação do meu gestor. Então, o meu gestor era maravilhoso, me valorizava, sabia do meu potencial, nunca desqualificou qualquer atitude, mas ele fez algumas perguntas numa época. Ele fez assim: por que você trabalha tanto? Por que você fica depois do horário? E fez uma outra pergunta também. Ele falou: olha, eu acho que você fala muito ao telefone. Será que você não está sendo prolixa? Então, foram 2 colocações que, se eu não estivesse consciente da qualidade, eu poderia até encarar ou sentir que era uma crítica. Mas eu entendi naquela hora que era falta de informação. Então, ele me via trabalhando, ele achava que era muito, até ele falava: não, eu não te dou tanta coisa assim. Né? E também ele sentia que a atuação ao telefone, para ele, era acima da necessidade. Então, aquilo que eu havia aprendido na qualidade aflorou. Eu falei: está faltando informação.
Por quê? Porque ele é uma pessoa maravilhosa, ele me vê trabalhando. Então, esse questionamento tem alguma coisa, tem uma necessidade por trás. E aí, né, empiricamente, eu comecei já a fazer algumas anotações. Por quê? Porque eu falei, bom, se está faltando dados, eu preciso ir falar com ele novamente com dados. E quando ele mencionou novamente esta inquietação e esta pergunta, eu respondi de uma forma muito positiva. Eu falei, olha, sabe que o senhor tem toda a razão? Realmente, nós estamos falando muito ao telefone. Sabe qual é a nossa média de atendimentos ao cliente? A nossa média é tanto. Fora os nossos contatos. E eu já tinha mais ou menos mensurado o tempo que eu ficava para assessorá-lo. Porque ele falava que, né, na primeira inquietação, ele falou, acho que você não trabalha só para mim, porque eu não te peço tanta coisa assim, né? Aí eu já tinha mensurado mais ou menos quanto tempo eu dedicava para ele. Eu falei, olha, e no meu assessoramento, eu tenho uma média, uma estimativa diária de 2 horas para assessorá-lo, fora, né? Então, eu senti que mudou a expressão, ok? Mudou, e eu tinha, então, acertado onde estava faltando informação. E essa lacuna, né? Eu senti depois que não era só minha, com todo esse trabalho, dando cursos na categoria, representando a profissional, eu senti que essa dor, ela era uma dor coletiva, ok? E que, de uma certa forma, ela chegava com o profissional desmotivado. Então, quando eu estava dando curso, muitos chegavam assim, puxa, Beth, eu estou um pouco desmotivada. Por quê? Porque no final do dia, eu tenho a sensação que eu trabalhei muito, mas eu não sei o que eu fiz. E outras chegavam com a desmotivação de terem passado por uma avaliação de desempenho ou por uma reunião de feedback e não terem conseguido falar com a devida clareza e importância o que elas faziam. Então, isso começou a juntar, né? E eu comecei a perceber, bom, isso está desmotivando, isso está fazendo com que as profissionais não saibam se posicionar, mesmo elas sabendo, né, o que fazem, e isso começou a ganhar forma, e com esse aprendizado da qualidade, eu fui somando outras, né, outras informações, e comecei a pegar esse desafio. Eu falei, olha, não existe ainda. Por quê? Na nossa formação, né, e eu tenho muito contato com escolas, tanto de nível técnico, nível superior, não existe na grade nenhuma formação direcionada a resultados e a falar numa linguagem corporativa. Não existia bibliografia, mas existia o conceito de indicadores para os outros profissionais. Então, as empresas que até o ano meados de 90 não cobravam isso dos profissionais, quando a palavra resultado começou a ser uma necessidade de todos os profissionais de secretariado começaram a ser questionados. E eles não sabiam, né, como fazer, porque não tinha isso no histórico, não fazia parte do repertório. Então, eu comecei a desenvolver, cada ano a gente vai melhorando, mas o que eu procurei desenvolver? Né? Primeiro, eu mostrei a lacuna que nós tínhamos, que era falar do que nós fazíamos de maneira subjetiva. Eu falo, imagino que o que passa pelo entendimento de um gestor, quando você fala que você trabalhou muito, que você tem que levar serviço para casa, que você fica depois do horário. Falei, além de ele não entender, isso pode passar uma mensagem de reclamação. Ele não entende. Quando ele não entende e faz o questionamento, se você também ainda está nessa percepção subjetiva, você pode encarar esse questionamento como falta de valorização. Então, a lacuna não é nem falta de valorização e nem que você não trabalha, mas está existindo uma lacuna na linguagem. Então, o que nós precisamos mudar? A postura, ok? Eu falei, vamos deletar, e é isso que eu procuro ensinar, né? Vamos deletar a linguagem subjetiva, ok? Depois, todo mundo fala, mas como que eu vou medir, né? Como que eu vou medir se a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo? Eu falei, olha, eu já pesquisei e não existe esse modelo pronto. Mesmo que todo mundo queira esse modelo pronto, que o RH tenha, não tem. Então, quem tem que construir? Nós que fazemos a profissão, nós que entendemos os processos.
Os gestores, eles conhecem o nosso resultado, a gente faz a entrega, mas ele não conhece os processos, né? Ele não conhece quanto tempo leva, ele não conhece tudo que eu tenho que fazer para entregar, às vezes, uma demanda que ele fez. Então, nós temos que mudar a nossa postura em relação ao nosso trabalho. Temos que começar a observar o que é mais demandado, o que é mais relevante, o que se repete muito, e começar a pensar em termos de quantidade e de tempo, né? Então, primeiro, eu sensibilizo para que a pessoa comece a observar. Por quê? Porque no dia a dia, no caos, ela às vezes não consegue achar que é possível medir. Falou, gente, é difícil, mas é possível. Enquanto nós não mensurarmos as nossas atividades, não vamos ter a valorização que as pessoas precisam. Inclusive, eu recebi muitas alunas que, uma delas, inclusive, me chamou muita atenção, porque ela falava, Beth, eu trabalho na área de indicadores. Eu crio indicadores para todos os profissionais e não sei criar para nós, ok? Então, você percebia que era realmente uma dificuldade de sair daquela postura de entregar, entregar, entregar e começar a observar, bom, quanto tempo eu levo, quais são as atividades relevantes, quais delas estão ligadas ao negócio, né? Porque senão parece que o secretariado ele é à parte, ok? E muitas empresas que têm distribuição de resultados, participação dos resultados, muitas vezes o secretariado estava à parte. E aí as pessoas, por que nós estamos à parte? Ah, porque o secretariado é diferente. Mas não era um diferente que qualificava, era um diferente que desqualificava. Então, para mudar tudo isso, né, nós começamos a criar. Então, em cima das atividades básicas, e daquelas que foram aparecendo, porque hoje a gente tem uma mudança muito grande, né, de tarefas novas, mas eu procurei olhar todas e começar a analisar as unidades de medida, né? Então, como é que nós podemos medir? Se é com quantidade, se é com tempo, algumas só com tempo, e tem outras que nós temos que elaborar o processo, para a gente saber quanto... Por exemplo, fazer um evento, fazer uma reunião, pesquisar alguma coisa, elaborar uma proposta, um projeto, eu tenho que colocar as etapas, porque senão eu não consigo saber exatamente quanto tempo eu levo. Então, muitas atividades precisam desse desmembramento. Então, lógico que dá trabalho, né? E eu falo, gente, dá trabalho, mas você tem que enxergar o benefício, né? Com certeza, com você certeza. Não tem dados. Comece a observar o seu posicionamento quando você consegue falar. Hoje, eu atendi tantas pessoas, eu organizei tantas reuniões, a minha média de tempo é essa, o quanto isso te dá segurança e o quanto o seu executivo vai entender, né? O quanto vai ser produtivo você participar de uma reunião de avaliação e você levar os seus dados. Isso vai empoderar. E outra coisa que eu também procuro mostrar é que quando você tem consciência do que você faz, você própria assume, né, que você é importante. Você sabe que você é importante. Porque tem um lado... A autovalorização. Uma autovalorização. Porque você também deve perceber que uma parte da nossa categoria quer muito a aprovação do outro, quer muito... Né? Por quê? Porque ela, às vezes, não sabe toda a importância que ela tem. Então, quando ela reconhece com dados objetivos tudo que ela resolve, tudo que ela faz, ela se liberta um pouco dessa necessidade de aprovação diária. Ela própria ganha essa autovalorização. E, além de tudo, ela começa a ter dados, né? E começa a desenvolver a mentalidade de números, que é a linguagem do executivo. Nossa, né? Muito legal, muito legal. E eu acho muito importante, inclusive, né, para contar para vocês, né, esse ano a Beth já deu, acho que umas 2 vezes, né, esse curso e tudo, e nós vamos estar divulgando sempre, porque ele uma importância, assim, vital, crucial, principalmente nos tempos de hoje, para que você efetivamente possa, né, estar
comunicando, negociando, tendo um alinhamento com dados concretos e tudo. Então, depois, nós vamos estar colocando no descritivo do vídeo todos os contatos, tá? E para que vocês também possam acompanhar as redes sociais da Beth e vejam sempre quando ela está lançando esses novos cursos, porque eles são vitais, sem dúvida nenhuma. E nós estamos vivendo, assim, transformações incríveis, ou seja, você começou lá atrás e tudo, você comentou, né, que você teve já uma empresa, né, lideranças e tudo, né, que já valorizavam, né, a profissão e tudo, que não é muito comum, mas eu diria que o grande diferencial, na realidade, não foi nem esse. O grande diferencial era o que realmente a Beth tem de virtudes, de forças de caráter, né? Que efetivamente abriu o espaço para que ela seja vista, reconhecida, valorizada e para que se investisse no teu próprio desenvolvimento, né? E na medida que você foi se desenvolvendo mais e mais e mais, você chegou num ponto que você tinha que disseminar, compartilhar. E aí começa a tua grande, assim, carreira, né? Que já te levou para outros mares, nos mares, assim, do ensino, a parte acadêmica, nos mares de contribuir com livros mesmo, para disseminar esses conhecimentos, nos mares de ser uma ativista mesmo, né? Uma pioneira, associação, no sindicato, etc. Tal. Então, foi se abrindo. Por quê? Porque existem, pelo menos assim, quando eu ouço você falar, contar a tua história e tudo, e o teu DNA já tem o DNA da curiosidade, da audácia, né? Do foco, né? Das tuas metas, do teu direcionamento, personalidade forte, né? Que se faz ser ouvida também, mas com toda a sensibilidade, a empatia também de ter uma escuta e uma observação muito ativa. Então, são ingredientes que, imagina, em muitos tempos atrás, né, décadas e tudo, que as coisas, entre aspas, eram muito mais difíceis, você já desbravou aí um campo incrível, né? Então, eu percebo que esses ingredientes, eu diria, se eu pergunto para você, Beth, o que você visualiza que você tem na tua marca pessoal que assim, que contribuiu para você ter essa história assim magnífica que você está compartilhando? Que ingredientes, que virtudes, que paixões, que talentos, que habilidades, que forças de caráter que a Beth tem? Então, eu sinto que, primeiro, eu tenho paixão pelo que eu faço. E eu sempre tenho vontade de fazer a mais. Né? Sabe aquela questão do encantamento que hoje se fala do cliente? Eu não tinha essa concepção de encantamento, mas eu sempre quis ir além. Então, eu nunca ficava só na demanda. Eu ia além e queria saber mais. E esse querer saber mais era no posicionamento, era na forma de fazer as entregas, era na curiosidade de continuar aprendendo. E essa questão também de compartilhar o conhecimento foi sempre algo que me marcou, tanto que quando eu atuava como secretária, na própria empresa, eu já compartilhava aquilo que eu aprendia. Então, em muitos eventos que eu conseguia ir, o meu compromisso era de repassar tudo que eu estava aprendendo para as demais pessoas. Então, eu fui sendo vista como uma pessoa que queria continuar aprendendo, que entregava o melhor que ela podia e que também compartilhava. E isto, eu acho que foi crescendo e foi mostrando que lá o meu propósito foi sempre ajudar. Né? Eu queria me desenvolver como pessoa, e eu acho que cada dia eu fui me tornando uma pessoa melhor, não tinha ainda a expressão tornar a melhor versão, né, que hoje a gente fala, mas já
eu nunca parei, né? Depois eu tive a questão social. Eu me preocupei com o todo, né? E com a questão de voluntariado. Eu fui colaborar por amor, né? Quando você trabalha numa entidade de classe, você dá o seu horário, você dá a sua contribuição, você não tem remuneração. É por amor, realmente, né? Então, eu acho que esse amor pela classe, em compartilhar, em ajudar e não parar de aprender foram atitudes e valores que estavam assim aflorando e que foram, né, se solidificando no meu DNA e que até hoje as pessoas falam, né? Você é uma pessoa que ajuda, que compartilha, que gosta de passar o que você sabe. Eu realmente não tenho reserva de mercado, eu passo tudo, porque eu acho que o valor está em como você passa, não no quê. Então, tudo que me pedem, eu compartilho da melhor forma possível, né? E eu acho que também, naquela época, já o meu gestor, ele percebia isso, né? Então, ele dava desafios cada vez mais. Por quê? Porque eu encarava. Né? E quando eu Uhum. sugeria alguma mudança da melhoria, ele aceitava, ele falava, ótimo, queremos aprender. Então, o que você aprendeu? Vamos pôr em prática. Então, havia também um apoio, né? Como você disse, não é tão comum, mas eu encontrei, eu acho que foi Aham. uma, aquela coisa que você encontra em poucas empresas, mas eu tive a felicidade. E aí eu pude, né, desabrochar e pude, em todos os lugares que eu fui, eu acho que eu pude semear, né? Pude Sim. semear e pude perceber assim como que eu posso dar a minha melhor contribuição. E aí foi na Aham. bibliografia, foi na palestra, foram na união com as escolas, né? Nas parcerias. Eu acho que isso que impulsionou, sabe? E tudo, no fundo, tem lá amor e paixão, né? Com Pela vida, certeza, com certeza. enfim, pela profissão, que eu acho que é o grande combustível que faz a gente continuar buscando, né? Continuar Muito legal, buscando. muito legal. Isso é inspirador, sem dúvida nenhuma. E assim, nós estamos em 2021, muitas transformações. Na realidade, todo esse caminho foram muitas transformações. Mas eu diria que as transformações, elas se aceleraram muito, né, nessa pandemia, né? Nós estamos em 2021, a forma, né, de viver, de trabalhar, né, mudou para todos nós, inclusive para secretárias e secretários, certo? Sim. Então, assim, compartilha conosco, assim, quais foram as maiores transformações, desafios e aprendizados que você está tendo, né, nesse novo tempo, certo? E como que você visualiza a tendência 2022? Eu sinto que todo mundo aprendeu, né? Todos os profissionais. Eu acho que nós fomos colocados de uma maneira geral, sem nenhuma divisão, sem ninguém ser isento, num desafio que nós não tínhamos o manual. Né? Então, eu acho até que os manuais que nós tínhamos de sobrevivência e de fazer várias coisas, eles foram alguns deletados, né? Alguns tiveram que ser reformulados. E dentro disso, eu acho que começou pela nossa própria profissão. Né? Eu, até então, nunca tinha dado um curso online. Toda a minha programação de 2020 ela era presencial. E, de repente, tudo foi cancelado. Né? Então, primeiro foi o repensar em como continuar fazendo o que eu faço sem o presencial. Né? Então, já foi um outro olhar para aprender as novas formas, né, que estavam aí disponíveis, ter coragem de enfrentá-las e ir se adaptando, né? Porque não era só você pegar a sua experiência do presencial e trazer para cá. Nós percebemos que tivemos que fazer alguns ajustes, algumas adaptações, a conquista do aluno passou por outros caminhos, né? E acho que a gente continua aprendendo. E também houve uma necessidade de lidar com coisas novas mesmo. Então, todas as plataformas que antes podiam até existir, mas não eram tão usadas, nós tivemos que manusear, ok? Tivemos que pedir ajuda. Então, eu acho que
a questão de enfrentar a vulnerabilidade, ela foi uma coisa coletiva, mas nós enfrentamos. Eu acho que os profissionais que estão aí sobrevivendo, eles enfrentaram. Na nossa profissão, que também foi uma profissão que teve, né, grandes desafios, por quê? A maioria estava acostumada a trabalhar presencialmente. No presencial, a forma que você assessora é uma forma diferente, né? Porque muitas vezes você tem no relacionamento tanto a infraestrutura que você já domina, como você percebe na linguagem do ambiente, na linguagem corporal do executivo, dos clientes, várias necessidades. E a comunicação que flui. Então, de repente, essa realidade deixou de existir. E ela foi para uma outra sem, né, sem pedir licença, sem pedir permissão e sem preparar as pessoas. Então, a maioria das secretárias que nós tivemos contato via live, via cursos, começaram a ter a primeira preocupação: como é que eu vou assessorar o meu gestor de longe? Será que ele vai continuar precisando de mim? Como é que eu vou mostrar que eu estou trabalhando, né? Então, vários questionamentos e que elas traziam para a gente, que nós também tivemos que repensar. Então, uma das coisas que eu acho que nós aprendemos juntas, nós ensinando e elas atuando, foi: nós temos que realinhar. Aquilo que eu conhecia, uma parte vai valer, mas outras não. Então, eu tenho que ter coragem de falar: vamos realinhar, vamos recomeçar, e ter coragem de fazer isso, né? Então, em relação à assessoria, a ideia que eu sempre passava: bom, o que você conhece já do seu gestor e da rotina? Ok, então isso é importante. Muitas falavam: mas ele não me ensinou, não me propôs nada. Mas eu falei: ele também não sabe. É a hora de você usar a sua criatividade. Pode sugerir para ele, né? Então, com proatividade, né? Com atitude. Com atitude, com criatividade. Né? Eu falei: é a hora de você usar a criatividade. Então, se ele não sabe como vai pedir para você, que horas que ele vai se comunicar, proponha, ok? Partindo de uma realidade que você já conhece dele. Se ele é uma pessoa que chamava você muito, você pode propor: olha, como nós vamos nos comunicar? Como o senhor prefere? Vamos experimentar? Vamos fazer um projeto piloto? Né? Falei: vá ao encontro, ponha em teste, avalie depois de um período se está dando certo, se não está. Faça mais perguntas pertinentes. Não espere que ele tenha respostas prontas. Por quê? Porque ele também está sendo cobrado num outro patamar. E uma outra coisa que também eu acho que nós sensibilizamos os profissionais para eles serem as pessoas que verificassem as necessidades das outras pessoas, porque o secretariado, né, é um agente facilitador. E não estando mais perto, como ficariam as outras pessoas? Então, ela própria ser um agente facilitador dentro de uma outra realidade. Propor isso, a pessoa que pergunte para o outro como é que você está se sentindo, né? E uma coisa que eu aprendi, isso foi na minha reinvenção, saiu uma matéria muito boa na revista Você S.A., logo em seguida, e eles colocaram uma competência que eu achei assim, muito apropriada para os novos tempos. Eles criaram um neologismo e falaram: olha, hoje nós precisamos ter ambilidade, que era a junção de humildade com ambição. Então, e eles falaram: olha, nós não precisamos ter medo de ser vulneráveis. Nós podemos falar, vamos aprender juntos? Eu ainda não sei, mas eu quero saber. Então, não é a mesma realidade em que a gente já tinha respostas prontas, mas se eu demonstrar vontade de ir atrás dessas novas respostas, eu já estou tendo uma atitude das novas, né, da nova necessidade. Então, eu acho que o secretariado ele começou, né, a se rever, a se readaptar, a observar que as demandas eram feitas de uma outra forma,
o que ganhou espaço maior foram reuniões e elas foram online. Ele foi reassumindo esse lugar novo, ok? Uhum. E hoje eu acho que ele tem mais segurança, que ele continua sendo muito importante. E aquela questão também dos resultados, ela começa a ser maior. Por quê? Muitos, né, executivos e algumas empresas, elas trabalham ainda naquela questão de horário, né? Muitas mudaram para entregas com o home office, outras Aham. continuam no horário. Uhum. Então, como é que eu vou provar, né, que eu estou fazendo tudo isso? Então, a necessidade também de criar indicadores para essa nova realidade, ela surgiu. Sim. Então, eu Ela se sinto tornou até mais crítica. mais crítica. E uma competência que você trabalha muito, que é a criatividade e a inovação, eu acho que ela assumiu um grande lugar, realmente, um grande Ela espaço. cresceu, né? Por quê? Porque você vai ter que pensar mais, vou ter que criar, como é que eu faço isso, né? E aí você teve que colocar seu foco nessa questão. E uma Hum. outra que eu sempre recomendo, falo, gente, nós, profissionais de secretariado, podemos ser referência nas competências comportamentais. Hoje Aham. se fala muito, né, da importância das soft skills. Por quê? Porque as pessoas precisam muito mais desse acolhimento, desse apoio, e nós podemos ser referência. Então, tem um espaço aí Sim. grande que Uhum. você Com pode certeza, ocupar né? sendo referência nessas áreas. Então, Realmente potencializando a maestria mesmo, na inteligência emocional, no people sim, skills, né? Porque realmente esse papel para poder lidar, né, como conectora, facilitadora, né, para realmente trabalhar tantas lacunas que existem, né, nesse novo modelo de se comunicar, de se relacionar e tudo. Então, quem souber desenvolver isso com maestria, cresce, né? Cresce dentro das corporações, né? Se torna muito mais estratégico, né? Se torna o grande conector humano. Então, isso aumenta, né, a importância dentro da corporação. Beth, e assim, nossa, nós ficaríamos horas conversando, porque tem tanta história, mas essa aqui vai ser a primeira de várias obrigada. boas conversas. Aí eu queria que você passasse a tua mensagem final, né, para secretárias do Brasil e do mundo que estão acompanhando o nosso canal. Então, secretários e secretárias, é um prazer estar aqui falando com a Pepita, que é um ícone na nossa profissão, que não para de se reinventar e de compartilhar isso com vocês. E a minha mensagem é que vocês continuem acreditando na profissão, encontrando esses novos espaços, principalmente onde há escassez. Eu sinto que há muita escassez ainda nas soft skills, e que nós temos isso já no nosso DNA. Basta que a gente desenvolva e seja referência na atitude. Então, eu vejo um caminho muito grande, né, para a gente ocupar. Esse espaço existe. Lógico que ele caminha paralelamente com tudo que evoluiu da tecnologia, mas a tecnologia é previsível e esse outro caminho pode surpreender. Então, eu sinto que Ah, nós podemos fazer a diferença colocando a nossa atenção e a nossa capacidade nessas competências comportamentais. As empresas vão precisar e nós vamos também ampliar a nossa ação estratégica. Desejo sucesso para todo mundo, ok? Beth, obrigado de coração pela tua participação assim de tanto valor mesmo. Eu aplaudo você, celebro você, você realmente é um ícone, né? É uma autoridade, né? Uma liderança e com uma generosidade muito grande. Você incorpora esse lado de jardineira, de semear esse conhecimento. Então, eu aplaudo você. Muito obrigado pela tua participação. E muito obrigada pelo seu convite e pela sua generosidade. Você foi muito carinhosa, né, em todas as suas colocações e vamos continuar somando realmente, porque a gente tem muita coisa em comum, ok? Com certeza, com certeza. Estamos juntas sempre. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Secretárias e secretários do Brasil e do mundo, acompanhe o canal do YouTube Pepita Secretaries Club, com essas incríveis entrevistas, né, com autoridades especialistas do Brasil e do mundo. Muito obrigado, um grande beijo para todos. Um beijo, Beth.
Tudo bem, Pepita. Beijos.